Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui da Sociedade Milionária e nesse vídeo eu vou falar sobre aluguel de ações. Vou compartilhar com vocês quanto eu recebi depois de ter colocado toda a minha carteira para aluguel, tá? E eu já deixo uma pergunta para você responder aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Você aluga suas ações? Sim ou não? Respostinha simples, deixa aqui embaixo. Antes de eu compartilhar quanto eu recebi, vou falar um pouquinho sobre o que é o aluguel de ações, quais são os tipos de contratos que existem, vantagens e desvantagens, para que vocês possam entender um pouco melhor, tá? O aluguel de ações, também conhecido como empréstimo de ativos, é quando alguém que possui as ações, que eu vou chamar de doador, decide disponibilizar os seus ativos, suas ações ou seus fundos imobiliários também, que no caso das ações existe uma demanda muito maior, para aluguel. E na outra parte, se o tomador decide alugar suas ações, eles podem acordar um prazo para que esses ativos fiquem alugados do doador para o tomador e também uma taxa. Essa taxa geralmente é dada por um valor anual, 1% ao ano, 2% ao ano. Não se empolgue, não acho que você vai ganhar rios de dinheiro com aluguel de ações, tá? É um ganhozinho marginal, mas óbvio, aquele dinheirinho que vai entrar sem que você precise fazer esforço, tá? Então acerta-se um prazo e uma taxa para que essa operação aconteça e aí as ações do doador são transferidas para o tomador durante um prazo específico. Daqui a pouco eu vou explicar quais as vantagens para cada um deles e por que motivo alguém alugaria suas ações e também vou tirar algumas dúvidas sobre isso, tá? Então, explicado quem é o doador e quem é o tomador, quais são as vantagens para o doador, para aquele cara que possui suas ações e decide alugá-las para uma outra pessoa. Bem, essa daqui é uma vantagem mais óbvia, porque é o quê? Você é um investidor com foco no longo prazo, não tem nenhuma perspectiva de vender as suas ações e quer simplesmente fazer uma renda extra com aquelas ações. Você vai lá, disponibiliza um ou mais ativos da sua carteira para aluguel e na medida que esses ativos forem alugados, você vai receber uma taxa por aquele aluguel. E aí, obviamente, quando o contrato é encerrado, aquele valor é creditado na sua conta, é descontado o imposto de renda, é descontado as taxas de execução dessa operação e você fica lá feliz recebendo aquela rendinha extra com relativo que estaria parado na sua carteira. E a grande pergunta que fica é o seguinte, então quais seriam as vantagens para o tomador? Lembrando que, eu vou até depois detalhar um pouquinho mais sobre isso quando eu falar das perguntas mais frequentes, quando você aluga suas ações, você não perde nenhum direito sobre ela. Se dividendos forem pagos nesse prazo, quem está alugando elas vai continuar recebendo da mesma maneira, quem é proprietário das ações. Continua recebendo dividendos, continua recebendo juros sobre capital próprio, no caso dos fundos imobiliários, continua recebendo seus rendimentos. Se tiver bonificação, se tiver desdobramento, você recebe tudo certinho, não muda absolutamente nada para você, tá? E aí fica então a pergunta, qual seria então a vantagem para o tomador desse empréstimo, ou seja, para quem está tomando essas ações emprestadas? Basicamente, o objetivo de quem toma ações emprestadas é operar vendido. O que é que significa operar vendido? É você apostar contra aquela ação. Então, você acredita que aquele ativo vai cair, vai desvalorizar. Então, o que é que você faz? O tomador, no caso, pensando do ponto de vista de tomador. Ele vai lá, toma emprestado aquele ativo que está sendo negociado, por exemplo, a R$100 porque ele acredita que vai cair para R$80. Então, o que ele faz? Ele toma aquele ativo emprestado, vende aquele ativo imediatamente por R$100, espera que ele caia, quando ele cair lá para os R$80, que é o que ele imagina, ele recompra por 80 e fica com esse lucro de R$20, tirando os custos que são bem baixos do empréstimo dessa operação, tá? Então, essa seria a vantagem para o tomador. A grande questão é que se isso daí der errado, ele toma emprestado e depois o ativo sobe, ele vai lá, toma emprestado, vendeu por 100 e o ativo, em vez de cair, subiu, ele vai ter que depois recomprar por 120, ou seja, ele ganhou 100, depois de perder, gastou 120, então vai ter um prejuízo para poder devolver aquelas ações para o doador. Toda essa operação é garantida pela própria B3, pela própria Bolsa Brasileira, então ela é totalmente segura. Isso aí só pode ser feito se o tomador tiver condições de arcar com essa operação, tá? Então pode ficar tranquilo em relação a isso, não existe riscos do ponto de vista de suas ações sumirem, por exemplo, tá? Para quem está doando. Então, acho que agora ficou claro quais são as vantagens para o doador, aquele cara investindo no foco no longo prazo, que não quer mexer nas suas ações naquele momento, vai lá e faz uma renda extra. E para o tomador, ele está apostando contra ação,
ele quer ganhar um dinheirinho extra acreditando que aquele ativo vai cair, toma emprestado, vende por um preço mais alto, depois recompra por um preço mais baixo e devolve aqueles ativos encerrando o contrato de aluguel. E aqui é importante esclarecer também quais são os tipos de contratos de aluguel que existem no mercado, tá? Então, basicamente, existem 3 tipos. O primeiro deles é o reversível ao tomador, tá? Então, aquele cara que está tomando o ativo emprestado, ele vai lá, define um prazo, define uma taxa, mas se num dado momento a queda acontecer e ele chegar no valor que ele diz, não, beleza, eu quero encerrar agora para poder tirar esse lucro aqui que eu espero, ele pode encerrar o contrato quando ele quiser. Esse é o tipo de contrato reversível ao tomador. Existe também o reversível ao doador, onde o doador também pode encerrar a qualquer momento. Isso daí é útil para se você foi lá e emprestou suas ações, beleza, quanto mais tempo passar com ele, beleza, melhor, porque você vai ganhar dinheiro. Mas se por qualquer motivo você, sei lá, decidir vender suas ações, você também pode encerrar esse contrato de aluguel. E aí vai demorar alguns dias úteis para suas ações, 2, 3 dias úteis para ela voltar para sua conta, mas voltando para sua conta ela fica disponível e você vai lá e faz a venda. Então esse geralmente é o formato mais comum, esse reversível ao doador, onde ambos podem encerrar o contrato a qualquer momento. E existe também um tipo de contrato, o terceiro tipo, que geralmente é o menos usual, que é o vencimento fixo, onde é definido não apenas uma taxa, mas também um prazo pré-determinado em que nesse tipo de contrato ninguém pode encerrar o contrato. Então esse modelo é um modelo que é bem mais engessado e que para você que pensa em alugar suas ações, talvez não valha a pena, porque você ficaria impedido de vender suas ações enquanto tivesse na vigência desse contrato, tá? Então agora, falei da parte mais teórica do aluguel de ações, vou falar um pouquinho da parte mais prática. Vou compartilhar inclusive aqui um print do meu extrato de aluguel no mês de novembro de 2022. Disponibilizei minhas ações para aluguel, acho que foi em outubro, tá? Nem deu tanto tempo assim. Com o tempo você vai conseguindo cada vez mais contratos de aluguel. E daqui a pouco eu vou explicar também como é que você pode fazer isso. E o que eu recebi aqui, estou mostrando aqui com o meu extrato, eu recebi durante o mês de novembro R$ 366,89. Esse valor já foi líquido, tá? Já foi descontado de todas as taxas cobradas, tanto o imposto de renda quanto a corretagem para fazer essa operação, que somados os dois chegam a quase 50% de taxas. É isso mesmo, tá? Daqui a pouco eu vou detalhar um dos contratos para vocês verem na prática os valores, quanto eu recebo, quanto eu pago de imposto de renda, de corretagem e quanto de fato sobra para mim, tá? E aqui vai a informação mais importante, o alerta mais importante desse vídeo, tá? Não se empolga com esse valor de tipo, nossa, o cara ganhou quase R$400 no mês sem fazer nada com suas ações. Esse valor não representa nem 0,01% do meu patrimônio, tá? Eu tenho um patrimônio considerável investido e por conta disso ele conseguiu gerar esse valor que nominalmente para alguns seria um valor alto, tá? Mas esse valor, ele percentualmente é muito baixo. Como eu tinha falado, isso daí representa menos de 0,01% do meu patrimônio. Então não acho que você vai colocar suas ações para alugar e vai, nossa, enriquecer, vai ganhar mais do que dividendos, vai ganhar R$300 por mês. Não, isso vai depender do tamanho do seu patrimônio. Quanto maior o seu patrimônio, mais você vai ganhar, porque os ganhos são percentuais, tá? Explicando essa questão mais geral, dado o exemplo geral, mostrei aqui quanto eu recebi durante o mês de novembro de 2022. Vou detalhar agora um dos contratos que estavam lá aparecendo lá na linhazinha, lá aquele contrato que estava lá R$ 158,72. Esse foi o valor líquido que eu tinha ganhado do contrato. Agora, abrindo esse contrato, estou mostrando agora para vocês aqui, você está vendo aqui no detalhamento. O que aparece aqui é que o tomador, ele me pagou, na verdade, R$ 334,07 para pegar minhas ações emprestadas nesse período. Sendo que eu tive que pagar R$ 75,15 de imposto de renda, que já foi retido na fonte da corretora, por isso está IRRF, que é Imposto de Renda Retido na fonte, tá? Então a corretora faz o recolhimento, faz o pagamento em meu nome para a Receita Federal e eu só vou precisar fazer a declaração desse valor. E também tem aqui R$ 100,20 de corretagem, pasmem. É isso mesmo, por ser uma operação automatizada, esse valor é bem alto, não é fixo, é um valor percentual. Tanto o imposto de renda quanto a corretagem é valor percentual. Então você fica com aproximadamente 50% do valor de cada contrato, tá? Então eu tinha recebido lá 334, mas o retorno líquido desse contrato em específico foi R$ 158,72. E aí muita gente pensa, nossa, para pagar isso tudo eu prefiro nem alugar. Tudo bem, é uma forma de se pensar. Mas se eu pensasse assim, em vez de ganhar R$ 158, eu ia ganhar R$0.
Então, eu não acho isso uma decisão inteligente, mas, importante ficar claro, essa operação só vale a pena para mim porque é tudo automatizado. Eu jogo lá na mão da conta na corretora, daqui a pouco eu explico como é o procedimento para você solicitar essa custódia automatizada, tá? Eu peço lá para eles, olha, disponibiliza toda a minha carteira para aluguel, e aí à medida que eles vão conseguindo contratos de aluguel, vai se fechando os contratos, os meus ativos são emprestados, quando os contratos são encerrados, eu recebo esse valor e são descontados o imposto de renda e a corretagem, tá? Agora eu vou compartilhar com vocês as 7 dúvidas mais frequentes que eu já recebi sobre essa questão de aluguel de ações, tá? Então vamos lá dar uma olhada nisso a partir de agora. A primeira delas é, eu recebo meus dividendos? Eu já até respondido isso, mas é importante deixar isso bem claro. Sim. Você não perde seus direitos em relação às remunerações pagas aos acionistas. Você é o proprietário da ação. O objetivo dele alugar suas ações é para fazer a venda e tentar ganhar com a queda das ações, fazendo essa operação, operar vendido, objetivo para o tomador. Mas todos os direitos financeiros em relação àquelas ações, eles permanecem com o doador, com o real proprietário das ações. Então você continua recebendo seus dividendos, juros sobre capital próprios e rendimentos, tá? Segunda pergunta, como eu declaro isso no imposto de renda? Essa também é bem comum de aparecer. E a verdade é que a declaração desse aluguel de ações é bem simples, porque é muito similar a um ativo de renda fixa, porque de fato é uma operação de renda fixa. Você está fazendo uma operação em que existe uma taxa pré-definida e um prazo pré-determinado, que ele pode ser liquidado antes do tempo, mas é tudo nos parâmetros de renda fixa, então vai ser sujeito à tributação exclusiva. Então basta depois você pegar o informe de rendimentos da sua corretora, que já pagou seu imposto para você, e só declarar os valores que ela colocar lá, exatamente da maneira que ela detalhar no informe de rendimentos, tá? Terceiro ponto, que aqui é a pergunta mais importante, né? Como eu faço para alugar? A maneira mais simples é você falar diretamente com sua corretora. Não existe, pelo menos eu não conheço uma corretora que tem essa opção automatizada que você vai lá no menuzinho lá do seu aplicativo e diga alugar. Nunca vi isso. Então você tem que falar com o suporte da sua corretora para poder falar com a área de BTC, como é conhecido a área de aluguel de ações, para que você possa disponibilizar a sua carteira para aluguel. Lembrando que você pode, inclusive, disponibilizar a sua carteira inteira, que é a maneira mais simples. Você faz, olha, bota tudo isso para alugar, mas você pode também selecionar, eu quero só alugar esses ativos, ou eu não quero alugar o ativo tal, tal e tal, porque eu estou pensando em vender nos próximos meses, ou aluga só uma parte, ou a quantidade, você pode pré-definir isso. Mas a maneira mais simples é falar com a área de BTC da sua corretora e dizer, olha, coloca toda a minha carteira aí disponível para aluguel, e aí eles se viram para poder fazer esses contratos, tá? Quarta dúvida, Rafael, eu posso comprar novas ações enquanto as minhas ações estão alugadas? Sim, nada muda, tá? Não é porque elas estão fora que você não pode, que aquele ativo em específico está travado no seu mundo. Não, você pode continuar comprando novas ações e quando eles forem devolvidos, eles vão ser somados àqueles que você tem e vai ficar tudo certinho, tá? Quinta dúvida, eu posso vender as ações alugadas? Depende. Tá? Como eu tinha falado, geralmente quando você coloca para sua própria corretora gerenciar essa operação de aluguel de seus ativos, de empréstimo de seus ativos, eles vão colocar naquela modalidade reversível ao doador, que você pode pegar de volta quando você quiser, encerrar o contrato quando você quiser, para que você possa vender seus ativos. Então você não vai poder vender imediatamente, mas você pode solicitar a sua corretora para tipo, olha, encerra esse contrato de empréstimo que eu quero vender os ativos. Vai demorar, depende do procedimento, tá? Pode cair em 1, 2, até 3 dias úteis o ativo de volta na sua corretora, na sua custódia, para que você possa então fazer a venda desse ativo. Só naquele caso do vencimento fixo que você não poderia vender, só poderia vender quando os ativos voltassem para sua corretora. Sexto ponto, é possível perder dinheiro alugando ações? E aí tem os dois casos, né? Para quem está doando, para quem é proprietário das ações e está doando, não, pelo contrário, você só ganha. Qual seria a perda? É se por acaso, por qualquer motivo, você quisesse vender, as ações não tivessem com você pedisse para encerrar o contrato e nesse período em que o contrato está sendo encerrado para que as ações voltem para sua corretora, elas caíssem um pouquinho mais do que naquele dia que você queria vender. Mas, pô, isso é um caso bem excepcional e se você está colocando para aluguel, você dificilmente vai estar querendo vender aquele ativo naquele momento. Então, para o doador das ações, o risco é praticamente zero de existir qualquer tipo de perda financeira. Lembrando que toda operação é garantida pela B3. Então você não precisa ficar preocupado de tipo o cara não devolver suas ações, por exemplo, tá?
Já para o tomador, o risco é muito alto, porque ele está fazendo uma aposta na queda do ativo. Ele está tomando emprestado, vende, espera que ela caia para poder depois recomprar por um preço mais baixo, devolver e ficar com lucro. Porém, se o preço do ativo sobe, ele vendeu por um preço mais baixo e vai ter que recomprar por um preço mais alto, ele vai ter um prejuízo nessa operação. Então, para quem está tomando as ações emprestadas, sim, pode ter uma perda financeira. Para quem está alugando, para quem está doando as ações desse processo de doador/tomador, não existe a perda. E a sétima pergunta, Rafael, beleza, massa, parece que o negócio só tem vantagem, não tem nenhuma desvantagem. Tem alguma desvantagem? Sim, mas é uma desvantagem que eu chamaria até uma desvantagem mais filosófica, vamos dizer assim, do que na prática de se perder dinheiro ou alguma coisa. Que é o quê? Quando você disponibiliza sua carteira para aluguel, seus ativos para aluguel, você está gerando uma pressão vendedora naquele ativo. Porque naquele momento, no momento em que um cara toma emprestado seus ativos, ele vai tomar e vender imediatamente. Então, quando existe uma demanda muito grande para alugar um determinado ativo, e isso só existe porque as pessoas estão disponibilizando seus ativos para aluguel, você cria uma pressão vendedora, tá? Naquele ativo. E quando cria uma pressão vendedora, pode fazer com que, momentaneamente, aquele ativo tenha uma queda de preço. Para você que está investindo com foco no longo prazo, isso vai importar pouco. Mas pode ser que esteja investindo numa empresa que está demandando naquele momento um levantamento de dinheiro que ela não quer fazer com financiamento, por exemplo. Ela queria emitir novas ações, queria fazer uma subscrição, uma emissão de novas ações. E quando existe esse momento de pressão vendedora, ela não vai conseguir vender por um preço mais alto suas ações, ela vai ter que vender por um preço mais baixo. Então, ao invés de vender cada ação por, sei lá, R$20, ela vai vender por 18, por R$15. Então, vai fazer com que a empresa consiga levantar menos dinheiro naquele processo. Mas, mais uma vez, isso é um caso bem pontual e que dificilmente vai impactar você enquanto investidor de longo prazo, tá? Então, espero que com esse vídeo eu tenha conseguido ilustrar bem o que é esse procedimento de aluguel de ações, né, de empréstimo de ativos, vantagens e desvantagens, como é o lado do tomador, como é o lado do doador, para que você possa tomar as melhores decisões. Para aquele investidor de longo prazo, eu não vejo nenhum problema em colocar toda a sua carteira para alugar, lembrando que muita gente às vezes coloca e faz, Rafael, mas eu não estou conseguindo, disponibilizei, mas nunca minhas ações são alugadas. As corretoras, elas vão dar preferência, isso é bem óbvio, vocês param para pensar, para as carteiras maiores. Por quê? Porque ali tem um volume grande de ações e ele consegue alugar uma quantidade grande de ações baseado em um único investidor ou em poucos investidores. Se você está alugando as ações dos pequenos investidores que têm pouquinhas ações, ele vai ter que fazer muitos contratos de aluguel em separado. Então, dá mais trabalho para eles, para a área de BTC da corretora. Então, obviamente, eles priorizam as carteiras maiores, o que não impede que você coloque a sua carteira para alugar e, quem sabe, se você conseguir alguma coisa, você consiga gerar algum tipo de retorno, tá? Mas não espere algum retorno muito alto no final do ano, tá? Se você somar o ano inteiro, todos os retornos que você vai ter, eu acredito que aquilo vai girar entre, sei lá, no ano 0,1 a 0,3% de retorno. Porque por mais que existam taxas de 1%, 2%, 3%, as ações não ficam alugadas durante o ano inteiro. A taxa é anual, mas aquele aluguel geralmente acontece por prazos muito pequenos e você não consegue alugar seus ativos o tempo inteiro, tá? Às vezes encerra, demora alguns dias para você conseguir. Existem ativos que não existe demanda para alugar. Você vai ver, por exemplo, o VEG, as boas empresas que geralmente não tem aquela pressão, aquela expectativa de que vai cair, por exemplo, bancos e tal. Dificilmente você vai encontrar esse tipo de coisa. Então, às vezes, boa parte das suas ações não conseguem ser alugadas. E quando elas são, é por um prazo muito curto. Então, não espere retornos tipo, nossa, eu vou tirar com aluguel de ação, sei lá, 3% ao ano, 5% ao ano. Esquece isso, tá? Pense que vai ser algo em torno de 0,1 a 0,3% do valor total do seu patrimônio, já descontadas todas as taxas, tá? Se você quiser uma estimativa, estima mais ou menos por aí, tá? Então, enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver gostado, não se esquece de curtir aqui, de dar o seu joinha. Para você não é quase nada, mas para mim faz toda a diferença. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botão vermelho que tem aqui embaixo que diz inscrever-se. Depois você clica no sino para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos, tá? Esse vídeo sobre aluguel de ações fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.